Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez à Liga dos 32. Hoje a gente vai falar sobre o ataque dos Patriots, né? A estreia do Cam Newton. E a gente vai trocar uma ideia sobre as diferenças desse ataque em relação ao ataque da época do Tom Brady, né? A gente vai ver que foi um ataque com um jogo corrido bem mais intenso por parte do quarterback, né? As jogadas mudaram um pouco. Então vamos dar uma olhada nisso aí, espero que vocês gostem. Não deixem de curtir o canal, né? De ativar o sino lá para receber as notificações, tá legal? Legal, nessa primeira jogada aqui, o que a gente está vendo? Primeira coisa que a gente repara aqui é esse motion, né? Esse motion é um grande indicativo, né? Assim que esse camarada atravessa o campo, a gente vê um outro jogador atravessando com ele, significa marcação individual, né? E a gente vê aqui uma corrida do Cam Newton logo no primeiro drive aí do ataque, né? E como é que trocar uma ideia, né, sobre essa jogada aí, como que funciona essa leitura do Cam Newton, né? É uma jogada muito conhecida no futebol americano, ela é identificada como power read, tá? O que significa essa power read? Significa uma jogada power em que o running back está correndo aberto e o QB agora está correndo dive. Né, a gente vai chamar de option game, né, uma opção. O QB vai estar lendo um jogador, né, e aí ele vai tomar uma decisão em quem corre. A gente também está vendo um pull desse guard para esse play side linebacker aqui, tá joia? E a nossa leitura vai ser o defensive end. Então, se eu rodar em câmera lenta aqui, né, a gente vai ver que esse defensive end aqui é a nossa leitura, tá certo? E ele tem duas opções. Se ele ficar no ombro interno do QB, o QB vai entregar para o jogo corrido. Tá legal? Se ele ficar no ombro externo do QB, o QB vai correr atrás do pull, né? A gente está vendo o pull bem aqui, tá legal? Então, em câmera lenta a gente vai ver o pull, né? A gente vai ver o defensive end aqui, o Cam Newton correndo atrás do puller, que está indo exatamente para aquele linebacker que a gente falou, né? Isso acontecendo vai gerar uma boa quantidade de jardas aí para o quarterback extremamente atlético como o Cam Newton, tá legal? Essa próxima jogada também é option game, tá? Uma opção. O QB aqui ele tem a opção de correr a bola ou entregar para a bola. É uma jogada bem famosa, né? A gente chama de read option, tá? A leitura é nesse último homem da linha de scrimmage. O running back vai cruzar a face do QB e correr nesse sentido, e o QB vai reposicionar e correr no oposto. Mais uma vez, né? Se esse defensor tomar o ombro de dentro, né, do QB, o QB vai correr essa bola, tá certo? Se esse defensive end ficar do lado de fora, o QB vai entregar para o running back. Essa é uma forma que os ataques atuais têm de congelar, né, ou anular números na defesa, tá certo? Nessa jogada específica, Cam Newton corre com a bola para muitas jardas, né? E aí a defesa aqui, né, ficou sem a contenção da lateral. O que teria que ter acontecido aqui, né? Se esse camarada vai perseguir a corrida por baixo, né, nos restam duas opções. Ou esse camarada aqui faria contenção do gap C, como se fosse um gap exchange, aqui uma troca de responsabilidade, ou o que a gente chama de trap corner, né? O corner jogando cover 2 e ele teria o gatilho na corrida. Isso não acontece, né? A gente vê o corner indo para o fundo, tá certo? E o linebacker que teria que fazer a contenção aqui do gap C do Cam Newton acaba indo para o meio da confusão ali também. Então ninguém acaba contabilizando, né, o atleticismo do Cam Newton aí, ele acaba fazendo mais uma bela jogada aí logo no princípio do jogo, né? Essa é uma linda jogada, né? Jogada com um ganho bastante expressivo para o ataque, né? O que a gente está vendo aqui nesse desenho? A gente está vendo a primeira coisa, o QB está under center, né? Vamos falar do personnel. A gente está vendo aqui o Edelman está posicionado aqui, né? A gente tem um tight end alinhado na linha ali, o Gronkowski, o QB under center, né? E ele vai fazer o que a gente chama de motion pivô não, desculpa, drop back pivô. Ele gira em cima do próprio eixo, né? E ele faz um play action, que a gente chama esse play action de ball fake, tá? Por que ball fake? Ele estende a bola, né? E finge que entrega para o running back ali, né? Mostrando a bola e depois a puxa, tá certo? A gente vê que ele planta com bastante propriedade ali. Então aqui ele está na base, uma base legal, acaba completando o passe para o tight end ali, né? Que continua ganhando jardas. E o que aconteceu aqui no final das contas, né? Esse tight end, a gente vai ver na próxima imagem, que ele faz um excelente trabalho, né? Ele tem free release aqui. O que significa free release, né? A gente está dizendo que ele tem um release limpo,
não tem nenhum DL na frente dele ou nenhum linebacker para fazer o que a gente chama de jam aqui e atrapalhar a vida dele. Né? Então ele sai sozinho na linha de scrimmage, ele cruza a formação, né? O linebacker do outro lado tem que acabar seguindo ele aqui, né? E aí ele para, finca o pé e trava na zona ali, sabendo que o QB vai fazer lançamento. Então, excelente jogada, excelente trabalho. Essa próxima jogada é muito curiosa, é algo que dificilmente a gente veria no New England do ano passado, né? Então vamos fazer uma análise mais detalhada dela aqui. O que a gente está vendo? Primeira coisa, 2 safeties altos, né? Um grande indicativo de cover 2. Aí resta saber se é cover 2 zona, né? Pode ser também que esses safeties rodem, né? Não é, façam rotação para uma cover 3 ou cover 1, né? Enfim, a gente não sabe. Estou dizendo pré-snap, a gente chama de shell, é um shell de cover 2. Né? Se for uma cover 2 mesmo, a gente tem que saber agora se é cover 2 zona ou se é cover 2 homem a homem, tá certo? Se for cover 2 homem a homem, a gente está dizendo que todo o restante da defesa está homem a homem, com exceção dos 2 safeties altos e, obviamente, da linha defensiva. Né? O que New England faz aqui? Agora eles têm um QB que corre. Né? A gente vê quando o running back sai do box, tá certo? Um dos linebackers sai com ele. Isso é um grande indicativo de cover 2 homem, tá certo? E aí, se a gente parar para fazer uma matemática simples, né? Eu vou rodar a jogada, é uma corrida do Cam Newton, aí a gente chama de QB draw, né? E se a gente parar para contar, a gente tem 5 recebedores nesse momento, tá? Ah, mas por que isso é importante? Vamos fazer as contas. A gente tem que ter 5 jogadores de defesa para contabilizar com os outros 5, tá certo? A gente tem 2 safeties altos, né? 5 mais 2, 7, a gente tem os nossos 4 DLs, tá certo? Na verdade, 3 DLs e um linebacker. Mas como é um rush de 4 homens, né? A gente nesse momento termina com uma vantagem numérica em relação à nossa defesa, né? São 5 OL, 5 linemen contra apenas 4 DLs. Tá certo? Então essa é uma das desvantagens quando a gente joga cover 2 homem, né? A defesa provavelmente jogou essa formação, essa cobertura aqui, né? Por causa do down distância, era uma terceira para 5, então se a gente jogar homem a homem aqui na parte de baixo, né? É uma boa cobertura. Porém, agora ela tem que contabilizar para o jogo corrido. Né, que ficou 5 contra 4, a gente ainda tem o guard aqui fazendo o que a gente chama de trap block no end do backside, ó. Então, se eu rodar em câmera lenta, a gente vai ver esse guard saindo e fazendo o que a gente chama de kick out, né, nessa trap ali, e Cam Newton acaba ganhando as jardas com as pernas. E é aí que o ataque de New England começa a ficar, a confiança dele, adoro essa confiança, e é aí que o ataque de New England começa a ficar mais perigoso. Né, agora eles têm um QB bastante móvel e o Josh McDaniels obviamente sabe disso e tem chamado o jogo por causa disso. Né. Essa próxima jogada, né, é a mesma power read, tá certo? A gente vê o mesmo mesh. O que significa mesh? A mesma movimentação entre QB e running back. Tá? A gente tem um running back correndo aberto e o QB correndo o nosso dive, que a gente comentou na primeira jogada. A gente também tem um puller. Tá? Esse puller, na verdade, está liderando para esse linebacker aqui. Tá certo? Vamos ver se é isso que acontece. Né? É exatamente isso. E se eu pausar nesse momento, né, a gente vai ver que agora o defensive end acabou ficando no Cam Newton, né? E ele acabou entregando a bola e o running back consegue correr aberto. Isso é o famoso option game que a gente acabou de comentar, né? Naturalmente, se o defensive end ficou no Cam Newton, alguém tem que reposicioná-lo por cima. A gente chama isso de scrape no topo. Quem está fazendo isso é um linebacker. Né? Mas agora, uma vez que a bola está com o running back, é um matchup favorável para o ataque. Né? Agora a gente sabe que o running back provavelmente é mais rápido do que esse linebacker ali e ele consegue fazer essa jogada. Né? Analisando aqui por um outro ângulo, né? A gente vê os olhos do Cam Newton nesse jogador de cá. Né, ele faz o que a gente chama de shuffle lateral e nesse momento aqui ele toma a decisão. Né, aqui está acontecendo a troca da bola. Né, o end no ombro de dentro, ele entrega para o linebacker correndo aberto. Né, excelente trabalho aí de New England. Legal, mais um motion. E agora a gente vai ver uma variação da rota mesh. Né? O que está acontecendo aqui? Motion do running back aberto, 2 rotas cruzadas aqui no meio. Tá certo?
vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo e as regras disso, né? Mais uma vez, né? A gente já falou uma vez, se esse camarada sai e alguém sai com ele, provavelmente é marcação individual, né? Essa mesh é uma boa jogada contra a marcação individual, né? A gente vai observar aqui que o split, o que é split? É a distância dos receivers, né? O split está bem curto, né? Quando a gente tem os receivers bem próximos da OL, sempre existe o risco de cruzamento, tá? De qualquer um deles, porque eles estão muito próximos, tá certo? Então a defesa sabe disso, né? E o que está acontecendo aqui, a gente está vendo o Edelman cruzando, né, a formação aqui, e esses dois recebedores do lado de cá estão fazendo o que a gente chama de pin, né? O objetivo deles, nessa jogada em específico, eu acredito que nem seja receber a bola, né? Mas sim fazer o pin, aquele bloqueio de basquete nesse jogador aqui, tá legal? Que tá marcando o Julian Edelman. Então, para mim, é uma jogada desenhada pro Julian receber. Olha a movimentação desse jogador, né? Esses dois jogadores tentam fazer o pin nesse camarada, tá certo? E o Edelman acaba sozinho. Por que ele acaba sozinho? Porque é marcação individual, né? Aí, se a gente avaliar os olhos do quarterback, né? Como que o QB chega a essa conclusão? Quando o Cam Newton pega a bola, né, e dropa, né? 1, 2, 3. Olha onde estão os olhos deles. Os olhos deles estão aqui, né? Ele sabe que se esse running back estiver aberto, é um matchup favorável contra o linebacker, ele vai lançar ali, tá certo? Se ele não gostar, ele vai continuar a progressão, que é o Edelman entrando aqui, tá certo? Então a decisão dele é muito simples. Se o Edelman tiver marcado, provavelmente essa região tá vaga, né? Se o Edelman não estiver marcado, o linebacker ficou lá, o passe é no Edelman. Tá certo? Então ele está lendo um espaço, né? Em câmera lenta dá para a gente ver no drop dele que a cabeça dele vai lá para a direita primeiro e depois ela cai aqui para o meio, tá certo? Então provavelmente aí essa é a progressão de leitura do quarterback nessa jogada, tá legal? Nessa próxima jogada a gente vai ver um motion, né? E aí esse é um indicativo de zona, né? Se fosse homem a homem, a gente já falou que um dos jogadores estaria cruzando a formação com ele. Então, um grande indicativo de zona, tá legal? A gente vê Cam Newton ali under center, numa formação em I, né? I formation, bastante famosa aí. Então, o Patriots não abandona, né, as coisas que eles iam fazendo anteriormente. A gente vai ver que ele pivô normalmente, ball fake, que a gente já falou, né? A gente vai ver o fullback aqui também entrando no que a gente chama de ISO block, né? Uma jogada bastante famosa aí. Ele vai bloquear o linebacker, tá certo? Na linha de scrimmage. E New England vai completar esse passe belíssimo aí pro Julian Edelman também, que foi um dos nomes da partida, né? Mais uma vez, eu acredito que essa jogada foi desenhada exatamente pro Edelman receber a bola. Vamos falar por quê, né? A gente sabe que o linebacker tem duas responsabilidades. A possibilidade primária, né, a responsabilidade primária dele é parar o jogo corrido, tá certo? Quando não é corrida, naturalmente é passe, a responsabilidade é dropar para as zonas que a gente fala, tá legal? A gente vai ver que esses linebackers, eles são sugados pela corrida. E aí fica a pergunta, né? Por que eles são sugados pela corrida? O que acontece aqui embaixo que suga esses linebackers, né? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é, de fato, esse fullback que a gente já falou, né? Esse bloqueio em ISO, né, aqui, na grande maioria das vezes, quando ele é uma corrida, a gente está dizendo para o fullback que ele vai isolar um dos linebackers e bloqueá-lo sozinho, né? Aí qual a responsabilidade do linebacker nessa jogada? Ele quer estourar esse bloqueio, ele quer fazer contato, tá, o mais próximo possível da linha de scrimmage, para que o running back não consiga ter um deslocamento, né, em dois ângulos que a gente fala. Se esse bloqueio acontece aqui, né, normalmente o running back vindo atrás, ele tem bastante campo para correr. Então a função do linebacker é descer e estourar esse bloqueio mais próximo da linha de scrimmage. A gente vê esse contato acontecendo aqui, essa colisão, é isso que tem que acontecer mesmo, tá legal? O segundo fator é esse ball fake do Cam Newton. Tudo parece ser uma corrida, né? Então os linebackers, eles descem para preencher os respectivos gaps achando que é corrida. Se não tivesse nenhum play action, provavelmente esses linebackers dropariam direto para a zona, né? E aí não teria essa zona tão aberta para o Julian Edelman aqui receber essa bola, tá legal?
Então a gente vê os linebackers vagando aquela região. Aqui embaixo a gente vê o receiver, né, correndo que a gente chama de clear route, né, uma rota para limpar aquela lateral do campo, tá certo? Me parece que ele não tem intenção de receber a bola, então de fato ali Julian Edelman era o alvo nessa jogada. E aí a gente vai ver o ball fake que a gente acabou de comentar, né? Ó, se a gente pausar agora, esse é o famoso ball fake, tá legal? O quarterback estende a bola e puxa a bola, né? Aí ele cai no final do drop dele, tá legal? Existe ball fake e hand fake, né? Ball fake é quando ele estica a bola, nesse caso aí com a mão esquerda, né? E depois puxa a bola. Se fosse um hand fake, a bola estaria aqui na mão direita dele. Ele estaria escondendo essa bola no corpo, né? Só a mão iria encostar ali na barriga do running back, tá certo? E ele ia continuar ali o passe, né? E essa jogada, uma jogada fenomenal, né? Literalmente aí o ataque dos Patriots estão contando com o atleticismo ali do Cam Newton, né? A gente vê mais uma vez uma possível marcação individual aqui com esse motion, tá legal? E aí é o seguinte, Cam Newton, ele finge que entrega ali pro running back, acaba correndo aberto, né? A gente chama isso de misdirection, quando o ataque finge uma coisa e faz outra no sentido oposto, né? E aí a única coisa que o ataque tem que se preocupar é com esse defensive end aqui, né? Vamos ver como é que eles lidam com isso. Eles estão fazendo um pin aqui, né? Um down block com esse tackle nesse defensor e estão cruzando o guard na cara desse defensive end, num cut block, né? Então a gente vai ver esse guard fazendo cut block no defensive end, né? Só o suficiente para atrasar o defensive end, porque eles sabem aqui que o Cam Newton é mais atlético, ele vai ganhar na velocidade, tá certo? E aí isso nos leva ao ponto, talvez o ponto mais estratégico da jogada, que é esse receiver aqui, né? A gente sabe que é marcação individual por causa desse motion, esse receiver sequer bloqueia o adversário dele colocando as mãos, tudo que ele faz é correr para o fundo, né? E quando o corner percebe que é corrida, já é tarde demais, né? E aí Cam Newton já está se aproximando da endzone. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Uma atuação ofensiva muito bonita por parte do Patriots aí. Cam Newton mostrando para que veio, né? Carolina Panthers acabou perdendo a partida, então eu creio que ele está duplamente feliz por causa disso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, não deixem de curtir a página da Liga dos 32 e ativar o sininho lá para vocês verem as notificações. Um grande abraço.